Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Irei ler para Deus o livro de Esté, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 32, e tem como título: Os judeus matam os seus inimigos. Então, os judeus matam os seus inimigos. Amém? Assista esse vídeo e compartilhe. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir esta palavra, a palavra de Deus, e vão ver que Deus é um Deus de providência. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 1. Chegou o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que deveria ser cumprida a ordem do rei. Ordem do rei. Era um dia em que os inimigos dos hebreus ou dos judeus esperavam dominá-los. Mas o que aconteceu foi o contrário. Os judeus derrotaram os seus inimigos. Versículo 2. Em todas as cidades do reino onde havia judeus, eles se reuniram para atacar os que queriam matá-lo. Ninguém podia resistir aos seus ataques, pois todos estavam com medo deles. Versículo 3. Todos os oficiais das províncias, isto é, os chefes dos vários povos, os representantes do rei e os governadores das províncias, ajudaram os judeus, pois tinham medo de Mordecai. Versículo 4. A fama dele se havia espalhado pelo reino inteiro, e todos sabiam que ele tinha muita autoridade do governo, e o poder de Mordecai ia aumentando cada vez mais. Versículo 5. Portanto, os judeus fizeram com que os seus inimigos, os que queriam mataram todos com as suas espadas, não deixaram ninguém escapar. Versículo 6. Em Suzã, a capital, eles mataram 500 homens. Versículo 7 a 10. Mataram também os 10 filhos de Amã, filhos de Amedata, inimigo dos judeus. Os nomes deles eram Passanata, Dalfão, Aspatá, Orata, Adalias, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Mas os judeus não ficaram com os bens deles. Coisa tremenda, né? Assim como naquele mesmo dia o rei foi informado que quantas pessoas haviam sido mortas em Suzã. Versículo 12. Então disse Esté: aqui em Suzã os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Amã. E nas províncias, quantos eles terão matado? O que é que vocês querem agora? É só pedir, se quiser, mais alguma coisa e eu lhe darei. Versículo 13. Esté respondeu: se for do agrado do rei, dê autorização aos judeus de Suzã para fazerem amanhã o mesmo que tinham ordem para fazer hoje. Eu peço também que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados em forcas. O rei concordou e mandou ler a autorização em público em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados em forcas. Versículo 15. No dia 14 do mês de Adar, os judeus de Suzã se reuniram e mataram mais 300 homens da cidade, mas não ficaram com os bens deles. Que coisa forte, né? Louvado seja Deus. Versículo 16 e 17. No dia 13 do mês de Adar, os judeus das províncias se reuniram e se defenderam e mataram 75 mil inimigos.
Sim, e levaram de todos os que os odiavam, e se livraram de todos os que o odiavam, mas não ficaram com os bens dos mortos. No dia 14, eles descansaram e comemoraram com banquete e festa. Versículo 18. Mas em Suzã, os judeus comemoraram no dia 15 do mês, pois nos dias 13 e 14 eles mataram os seus inimigos, e só no dia 15 descansaram. Versículo 19. É por isso que os judeus que vivem em vilas e em povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas, e mandaram comida uns para os outros, e mandam comida um para os outros. Versículo 20. A festa de Purim. Mordecai escreveu tudo o que havia acontecido e mandou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do reino, tanto aos de perto como aos de longe. Versículo 21. Nas cartas, ele ordenou que todos os anos eles comemorassem os dias 14 e 15 do mês de Adar. Versículo 2. Pois foi nesses dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi o mês que a tristeza e o luto se transformaram em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, e mandassem comida uns para os outros, e distribuíssem presentes aos pobres. Versículo 23. Assim os judeus, de acordo com o que Mordecai tinha escrito, começaram o costume de comemorar esses dias. Versículo 24. Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, o inimigo dos judeus, tinha planejado acabar com eles e tinha mandado tirar sorte, chamava-se isso de Purim, para resolver em que dia ia matá-los. Versículo 3. Mas Esté foi falar com o rei, e ele ordenou por escrito que o mal que Amã havia planejado contra os judeus caísse sobre o próprio Amã. Portanto, enforcaram Amã e os seus filhos. Versículo 6. E por isso é que esses dias feriados são chamados de Purim, que é o plural da palavra pur. Como resultado da carta de Mordecai e de tudo o que os judeus tinham visto e das coisas que aconteceram, versículo 27, eles resolveram que eles mesmos, os seus descendentes e os que se convertessem ao judaísmo, seguiram o costume de comemorar todos os anos esses 2 dias. Louvado seja Deus, conforme Mordecai havia escrito. Versículo 28. Ficou resolvido que daí em diante toda a família judaica, em todas as cidades das províncias do reino, comemoraria a festa de Purim, para que os judeus lembrassem sempre do que havia acontecido. Nunca em qualquer época deixariam de comemorar essa festa. Versículo 29. A rainha Esté, filha de Abiail, também escreveu uma carta junto com o judeu Mordecai, dando todo o seu apoio à carta de Mordecai, e já havia escrito a respeito da festa de Purim. Versículo 30. Cópias da carta foram mandadas a todos os judeus das 127 províncias do reino, desejando-lhes paz e prosperidade. Versículo 31. E confirmando que a festa de Purim devia ser comemorada nos dias marcados, assim como havia marcado para si mesmo e para os seus descendentes dias de festa e de jejum. Eles deveriam seguir essas ordens
do judeu Mordecai e da rainha Esther, a ordem de Esther, confirmando as instruções para a comemoração de Purim, foi escrita num livro. Amém e amém. Aqui está, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A vitória do povo de Deus, né? O título é: Os judeus matam os seus inimigos e venceram. Amém e amém. Assista esse vídeo e compartilhe com milhares e milhares de pessoas. Fazendo isso, você está compartilhando para o reino de Deus.